vou começar a chamada aqui do nosso próximo ODS Talks, que se chama Extremos do Mundo do Trabalho. É uma continuidade aqui dessa rica conversa que aconteceu na sessão 2. Então, a gente vai dar continuidade chamando um profissional extremamente qualificado, experiente, para agregar a elaboração de soluções que estamos propondo nesse espaço. Economista, autor do livro Extremos no Mundo e diretor de Assuntos Econômicos e Sociais da Vice-Presidência da República. Por favor, ao palco, Pedro Fernando Neri. Muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos e boa tarde a todas. Essa imagem que eu trago aqui para começar a minha fala é do campo de refugiados dos Rohingya, em Bangladesh. Os Rohingya são uma minoria étnica do Myanmar. Eles são apátridas, foram muito perseguidos nos últimos anos. E esse campo de refugiado, que é um dos maiores do mundo, foi objeto recentemente de um estudo de pesquisadores de Harvard e do Banco Mundial, que dividiram os participantes de um estudo clínico randomizado em 3 grupos. Um grupo de controle, um grupo que recebia dinheiro e um grupo que recebia a mesma quantidade de dinheiro do grupo anterior, mas que para isso trabalhava. Então, o que os pesquisadores queriam saber é qual é a diferença de níveis de bem-estar, de saúde mental, daqueles que recebem o dinheiro num ambiente super estressante, que as pessoas passaram por todo tipo de dificuldade, e se existe alguma diferença em relação ao pessoal que trabalha. E o resultado foi de que, para várias das variáveis que eles se interessavam, por exemplo, saúde mental, o pessoal que trabalhava estava numa situação melhor do que quem recebia a mesma quantidade de dinheiro. Isso é super interessante, quer dizer, digamos que alguém recebia, não sei, R$20 para trabalhar num dia e outra pessoa recebia R$20 para não fazer nada. Quem se sentia melhor era quem estava trabalhando. Isso foi um resultado tão forte que eles descobriram depois que 2/3 dos participantes trabalhariam por nada ali naquele ambiente. E esse tipo de resultado está em linha com muitos outros estudos feitos para outros países. Tem um estudo famoso do Quênia, em que pessoas eram pagas para receber um dinheiro, elas precisariam ficar esperando um tempo, ou elas poderiam ficar trabalhando, separando arroz de lentilhas. E de novo, as pessoas que trabalhavam se sentiam melhor. E eu trago essa provocação aqui porque muito do desafio que a gente tem quando a gente debate política social, no mundo todo, mas no Brasil também, é combater a ideia de que as pessoas não querem trabalhar, ou as pessoas são acomodadas, ou os pobres são preguiçosos. Então, por qualquer razão que seja porque o trabalho permite a afirmação de uma identidade, o pertencimento a uma comunidade, o estabelecimento de um propósito, a participação numa rotina, as pessoas, em geral, querem trabalhar, né? É claro que o debate, às vezes, é poluído por estigma, por observações anedóticas, mas para a maioria das pessoas, mais trabalho é mais bem-estar, ou trabalho está associado com ganhos de saúde mental. Esse aqui é um trabalho super legal do Happiness Research Institute, junto com a Bayer. Eles monitoram, controlados outros fatores, como renda, escolaridade, faixa etária, qual é o efeito de várias condições de saúde no bem-estar subjetivo das pessoas. E o desemprego ele é tão ruim para o bem-estar subjetivo que ele tem mais ou menos o mesmo efeito negativo do que sofrer de Parkinson ou de Alzheimer. Então, de novo, o que eu queria reforçar aqui é a gente, para discutir mercado de trabalho, para discutir assistência social, para discutir transferência de renda, a gente precisa ter com muita clareza, com muita nitidez, a ideia de que as pessoas querem trabalhar, os mais pobres querem trabalhar via de regra. Acho que essa é algo que a literatura tem mostrado com bastante evidência, com bastante força. Trazendo a discussão para o Brasil, eu queria convidar vocês a tentarem adivinhar o que é esse gráfico aqui. Esse é um gráfico em que no eixo X, o eixo horizontal, eu tenho faixa etária, idade, crescendo dos mais jovens para os mais velhos. No eixo Y, o eixo vertical, tem alguma probabilidade, que eu não vou adiantar o que é, mas eu tenho 2 curvas, uma curva azul se refere aos homens, uma curva vermelha se refere às mulheres.
O que será que é maior no início da vida, tanto para homem ou para as mulheres? Para as mulheres é maior do que para os homens, ou para os homens é menor do que para as mulheres, e isso muda ali ao final da vida laboral. Então, passando enfim, quem está assistindo esse vídeo depois pode dar um pause, mas aqui eu já vou adiantar. Isso aqui é a probabilidade de estar desempregado no Brasil. Ela é muito maior para os jovens do que para os mais velhos, e ela, via de regra, é maior para as mulheres do que para os homens. Isso só muda quando as mulheres não são mais férteis, porque é muito condizente principalmente com algo que a gente sabe muito bem, a dupla, tripla jornada da mulher, que às vezes vira também, para os empregadores, um obstáculo à sua contratação. Então, isso é algo que eu queria enfatizar. Assim, para o jovem que está na força de trabalho, a probabilidade de estar desempregado é muito maior do que para as pessoas mais velhas, que enfrentam outros problemas também. A gente vai discutir isso mais tarde, mas principalmente para a mulher jovem, esse é um problema pior ainda. Mercado de trabalho é um tema no Brasil super importante para a gente entender isso daqui. Esse aqui é um gráfico do pesquisador sérvio Branko Milanovic, que costuma falar que o Brasil é um microcosmo do mundo quando a gente fala de distribuição de renda. Esse é um gráfico que é um pouquinho difícil de entender assim, à primeira vista, então eu vou descrever ele para a gente entender junto. Isso aqui é a distribuição de renda de vários países do mundo, Estados Unidos lá em cima, Rússia, Brasil, China e Índia. No eixo X, o eixo horizontal dessa distribuição de renda, eu tenho as pessoas em cada país classificadas da mais pobre para a mais rica, então eu tenho desde o 1% mais pobre dos cidadãos de cada país até o 1% mais rico, e eu vejo no eixo Y, o eixo vertical, o mesmo posicionamento dessa população na população mundial. Então eu tenho países como os Estados Unidos, em que os mais pobres do país pertencem, na verdade, à metade mais rica do mundo, aos 50% mais ricos, e eu tenho países como a Índia, em que os pobres daquele país, ou a classe média daquele país, pertencem aos mais pobres do mundo. E já o Brasil é considerado um microcosmo do mundo, porque ele, basicamente, ele quase replica a distribuição de renda do planeta. Quem é pobre no Brasil é o pobre do mundo, e quem é muito rico no Brasil também é o muito rico do mundo. Então, o Milanovic fala que o Brasil é um microcosmo do mundo no sentido de que o país tem muitas das pessoas mais ricas do planeta e muitas das pessoas mais pobres também. Então, eu tenho brincado dizendo que se um marciano tivesse que escolher um único país para conhecer a realidade do planeta, ele pudesse cair só num país, ele tivesse que maximizar, enfim, o conhecimento dele, a chance dele aprender sobre o planeta, seria ótimo ele escolher o Brasil, porque ele conseguiria conhecer pessoas que têm um padrão de consumo, ou até de consumo de luxo, equivalente a franceses, chineses, americanos, mas ele também ia encontrar privações como a da África subsaariana, da Mongólia, da própria Índia. E muito, a gente sabe, da desigualdade do Brasil vem da desigualdade no mercado de trabalho. Então, isso é uma questão que acho que motiva a gente a discutir mercado de trabalho nas nossas discussões de ODS, quer dizer, muito do que faz os mais ricos serem mais ricos, ou os mais pobres serem pobres, tem a ver com o acesso que essas pessoas têm ao mercado de trabalho, que é espelho dessa distribuição da pobreza que a gente tem no Brasil. Isso aqui antes da pandemia, as coisas melhoraram um pouco desde então com o novo Bolsa Família, mas, de novo, eu tenho no gráfico um eixo X que reflete faixa etária, idade, e o eixo Y a taxa de pobreza ou de extrema pobreza para cada grupo. E a gente percebe com clareza que pobreza e extrema pobreza são um fenômeno etário no Brasil, como em outros países, mas aqui de uma forma mais pronunciada. Então, via de regra, crianças são pobres, principalmente crianças na primeira infância, e muitas delas na extrema pobreza também são crianças. A situação do brasileiro começa a melhorar ali no início da vida adulta, quando ele pode trabalhar, e melhora um pouco quando a criança não é mais tão pequena, talvez porque os pais já podem se inserir no mercado de trabalho, não necessitam, por exemplo, deixar de ofertar a sua força de trabalho total ou parcialmente para cuidar de uma criança. Então, primeira infância, o brasileiro é muito pobre, infância continua sendo pobre, depois vai melhorando um pouco, melhora bastante na terceira idade por conta da proteção social que a gente tem no Brasil, Previdência, BPC, etc. Mas, a partir do momento que a gente entende que pobreza está concentrada em crianças e muitas vezes essas crianças
moram com pais jovens, faz a gente pensar muito sobre o que a gente quer de políticas de mercado de trabalho. Talvez pessoas mais parecidas com a gente tenham filhos a partir dos 30 anos, 35 anos, mas muitos brasileiros, crianças pobres no Brasil, são filhos de jovens adultos ou até às vezes de adolescentes. Então, por isso acho que enseja mais ainda a gente discutir políticas do mercado de trabalho que privilegiem a população mais jovem, não só porque elas são mais pobres do que os adultos mais velhos, mas porque frequentemente elas vão estar sustentando essas crianças que são pobres. E frequentemente, na verdade, a gente a gente descobre rapidamente quando a gente começa a estudar esse tema, frequentemente é uma mãe solo que a gente está falando aqui nessa discussão. E o que o mercado de trabalho no Brasil o que pode mudar em termos de desenho regulatório, de incentivos para o setor privado, para as empresas? Acho que uma parte da questão a gente consegue entender comparando a tributação do Brasil, o sistema tributário, com o de outros países. Isso aqui a gente tem o Brasil mais ou menos aqui, no final desse gráfico. Isso é a carga tributária do Brasil e de países da OCDE e alguns outros países selecionados. A gente vê que a carga tributária no Brasil não é necessariamente mais alta do que a de outros países, mas ela tem uma distribuição diferente. A gente tributa muito a folha de salários, quer dizer, o emprego, que seria a barrinha verde. Olha, países como a Dinamarca, por exemplo, que tem uma carga tributária alta, quase não tributam o emprego. E a gente tributa relativamente pouco renda. Então, acho que uma discussão que está contratada para os próximos anos é como é que a gente balanceia isso. Quer dizer, passa a tributar menos o emprego com carteira assinada e passa a tributar mais a renda, particularmente das pessoas mais ricas. Então, assim, se eu quero contratar um jovem egresso num sistema educacional que não é ainda muito bom, frequentemente que não concluiu o ensino médio, faz sentido tributar esse emprego na legislação atual com, às vezes, mais de 10 tributos diferentes podem incidir sobre essa contratação. Então, acho uma discussão que precisa ser colocada, porque eu vejo que, muitas vezes, o que a gente tem discutido no Brasil é talvez o contrário, é um pouco a ideia de que os mais pobres estão muito acomodados, por exemplo, com o recebimento de benefícios sociais. Algum efeito como esse existe a partir da ampliação do Bolsa Família, mas, via de regra, a gente tem a evidência no sentido contrário. O próprio Fundo Monetário Internacional, a FMI, estudando beneficiários do Bolsa Família, percebeu que, principalmente para o jovem, receber um dinheiro não faz que ele se retraia da força de trabalho, deixe de procurar emprego. Ao contrário, leva ele a procurar emprego. O que parece uma ideia assim contraintuitiva, né? Por que alguém estando ali na pobreza, desempregado, a partir do momento que recebe dinheiro do poder público, numa assistência social, num programa de transferência de renda, passa a procurar emprego? E a gente tem algumas especulações na literatura. Uma é que, às vezes, o brasileiro é tão pobre, mas tão pobre, que ele é pobre até para procurar emprego. Se você imaginar que, para alguém que tem pouca formação, procurar emprego pode ser uma atividade de longa duração, que demora muito, precisa ter muita perna, precisa ter dinheiro para tarifa de transporte público, precisa conseguir imprimir currículo, às vezes pode ser ter dificuldade de vestuário, tem gente que não tem um sapato para se apresentar, né? Então, receber o dinheiro ajuda a procurar emprego. E, mais recentemente, muito da literatura está voltada a essa questão de custo mental, a ideia de que a gente tem uma escassez, o pobre tem não só uma escassez de recursos financeiros, mas de recursos mentais, de espaço, de energia para planejar o futuro. É um pouco a ideia de, peraí, se eu tenho que ver como é que eu vou conseguir almoçar amanhã, ou como é que eu vou sustentar meus filhos hoje, ou conseguir trazer o alimento hoje, como é que eu vou me preparar para pensar em como eu vou fazer um currículo, onde eu vou procurar, com quem eu vou conversar. Então, isso é algo que está muito em voga na academia recentemente, a ideia de que, transferindo renda, você alivia também essa pobreza mental que permite que os mais pobres possam dar passos adiante e pensar no que eles querem fazer. E, por fim, eu acho que eu gosto de lembrar de um pensamento do Papa Francisco, porque ele teve uma provocação que eu achei muito interessante como economista. Logo ali que ele começou o seu pontificado, há uns 10 anos, ele chegou a afirmar que o principal problema da igreja era o desemprego dos jovens. Era num contexto de desemprego da União Europeia, mas ele tinha uma fala muito interessante, assim, ressaltando o que ele chamava do fato dos mais jovens serem esmagados pelo presente. A ideia de alguém que, ao contrário dos mais velhos, não tem lembranças para se ater a, e também, num cenário de desemprego, de pobreza, não tem perspectivas. Então, ele faz essa provocação. Você conseguiria viver assim, sem memória do passado e sem o desejo de olhar adiante para um futuro, para construir algo? Você conseguiria ir adiante? A ideia de que o jovem é esmagado pelo presente, alguém que não consegue imaginar
perspectivas, sonhos para a sua vida, mas que, ao contrário dos mais velhos, também ainda não tem sequer lembranças para se ater. Eu acho, do ponto de vista ético, moral, uma reflexão muito poderosa que impele a gente a discutir essa questão que eu fui convidado a falar hoje, que seriam os extremos do mercado de trabalho. Então, a situação é essa. Nós somos um dos países mais desiguais do planeta, um microcosmo do mundo. Muito disso vem do mercado de trabalho, um mercado de trabalho que é mais duro com mulheres e com os mais jovens. E, frequentemente, os mais jovens e as mulheres são os arrimos das famílias onde estão as pessoas mais pobres do Brasil, que são as crianças, particularmente as crianças na primeira infância. Por isso é tão importante que a sociedade, o setor privado, o terceiro setor se engajem nessa agenda de combater o desemprego, particularmente dos jovens, e o próprio poder público também. Então, super queria agradecer o convite para participar do Festival ODS esse ano e conversar com vocês nessa tarde. Muito obrigado.